Sites que oferecem serviços de matadores de aluguel, vendem armas, drogas e exibem fotos de crianças nuas. Tudo isso está disponível na chamada Deep Web, uma internet paralela que não pode ser acessada por buscadores comuns, como o Google, por exemplo. A nossa equipe teve acesso ao submundo da rede e mostra com exclusividade como usuários desafiam a lei e fazem transações anônimas. Secreto, obscuro e cheio de mistérios da rede. A Deep Web, ou em português, Internet Profunda, é um território virtual onde os conteúdos não são vistos pelos sites de busca. É como se a internet fosse o oceano e esses conteúdos ficassem no fundo do mar, escondidos, e os outros da superfície, tudo que existe online e vemos no dia a dia. Quando você utiliza um buscador como o Google, como o Yahoo e etc., você está utilizando a internet comum. A Deep Web, ela não é vista por esses buscadores. As pessoas, para acessar a Deep Web, onde você tem essas informações, existem alguns softwares, alguns códigos de criptografia que facilitam essa entrada. Então, somente aquelas pessoas que participam desses grupos é que têm esse tipo de senha de acesso, vamos dizer assim. Uma das formas mais comuns de se entrar na Deep Web é por meio de um navegador, que impede que as atividades de um internauta sejam registradas. Por isso, algumas pessoas se sentem seguras para praticar crimes, como pornografia infantil, tráfico de pessoas e de drogas. Nas profundezas da internet, também é possível encontrar sites de conteúdos nazistas, canibalismo e de diversos tipos de bizarrice. Não é um ambiente para que as pessoas comuns tenham acesso, até porque você pode perder o sono de acessar essas informações, né? Isso seria frustrante para quem é curioso, né? Então eu acho que seria de bom grado que as pessoas tomassem um certo cuidado. Este estudante entrou na Deep Web por curiosidade e acabou vendo o que não queria. Uma foto de uma criança de 7 anos completamente nua, uma sessão de fotos da mesma criança completamente nua, uma coisa que eu já vi. Determinada vez eu vi na Deep Web sem querer, eu vi isso, me chocou bastante. Ele nos mostrou alguns sites da internet profunda, como este, que vende armas de fogo. Aqui é um site que eles vendem armas do Reino Unido, e eles vendem 2 tipos de arma, uma Glock 19, 9mm do calibre, e uma Walther também 9mm do calibre. Elas custam em torno de R$ 4.500. Esta outra página é especializada na compra e venda de drogas. Esses vendedores que estão aqui, eles vendem drogas de muita qualidade, às vezes uma maconha de muita qualidade, que é diferente do que a gente vê aqui, que roda pelas nossas ruas. Há também sites para contratação de matadores de aluguel. Esse aqui é um site de uma equipe de 3 assassinos de aluguel que trabalham nos Estados Unidos. E para matar uma pessoa nos Estados Unidos ou no Canadá, eles cobram $6.500. De acordo com eles demoram cerca de entre 1 e 3 semanas, dependendo do alvo. Tem algumas regras, por exemplo, eles não matam pessoas com menos de 16 anos e nem políticos que são muito famosos. As transações na internet oculta não são feitas por uma moeda comum, mas pela chamada Bitcoin. Ela é uma moeda virtual, ela só existe na internet e as transações são anônimas. Então não há risco de ser identificado nem o comprador nem o vendedor. Nos últimos anos, a Polícia Federal vem se especializando no combate aos crimes praticados nesses territórios. Este mês, pela primeira vez, fez uma operação contra a pornografia infantil na internet profunda. A Operação Darknet foi deflagrada simultaneamente por 44 unidades da Polícia Federal, em 18 estados e no Distrito Federal. 55 pessoas foram presas
106 ainda são investigadas. No decorrer da investigação, iniciada há um ano, pelo menos 6 crianças foram resgatadas de situações de abuso ou de estupro em diversos locais do Brasil. Esse tipo de investigação, falando um pouco mais de forma mais abrangente de crimes cibernéticos, ela tem duas pontas, digamos assim, ela se divide em duas partes. Uma parte cibernética, em que nós precisamos utilizar conhecimentos avançados para poder identificar quem está atrás do computador. E uma outra parte da investigação tradicional. A partir do momento em que nós localizamos esse computador, nós vamos executar uma investigação tradicional para chegarmos ao real usuário daquela máquina. Mas a Deep Web também tem o seu lado positivo. Países como a China e a Coreia do Norte costumam controlar a internet convencional. Nesse caso, ela seria uma forma de burlar a censura. Uma de suas funções é também a de proteger documentos confidenciais, como os de governo, bancos, empresas, universidades e forças militares. As questões hoje de privacidade são questões que a gente defende tanto como ética, né, e cidadania. Então, você quer muitas vezes manter uma informação privada e você não tem como. Dados, imagens, vídeos, trabalhos científicos, trabalhos de toda natureza. E aí a Deep Web, para muitos usuários, é um espaço para isso. E como boa parte do conteúdo desse universo ainda é de informações legais, a Polícia Federal deixa um aviso. Nós costumamos dizer que não existe crime perfeito, né? Então, os crimes cometidos através do computador, eles deixam rastro. E a Polícia Federal está sempre fazendo esse esforço para conseguir, né, criar as metodologias para reunir esses elementos e conseguir fazer a identificação.